Eu sei que eu fiquei um tempo sem gravar vídeo aqui pro canal sobre Casa de Folhas, mas a desculpa que eu tenho, né, pra ser mais exato, é que o clima não aqui na minha cidade não tava bom, tava muito quente, né? Então eu falei, bom, vou adiantar a leitura, né, o máximo que eu puder adiantar a leitura. Tô quase acabando, pra ser mais exato, tá? E depois eu trago um vídeo bom, um vídeo com bastante capítulos, né, pro Destrinchando Casa de Folhas. Inclusive, já adianto para vocês, eu acho que foi perceptível, né, no título do vídeo, que dessa vez eu vou trazer 5 capítulos de Casa de Folha. E já adianto assim, talvez não fique um vídeo muito longo, não sei, só depois da edição que eu vou saber, mas eu vejo que assim, nesses capítulos, eles não são capítulos eles não são capítulos muito longos, agora foi, como os outros, né? Mas eles trazem algumas informações que ao mesmo tempo são peculiares e instigantes, né? Vocês vão entender quando eu chegar em cada capítulo, certo? Mas, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. E o capítulo 15 começa com tendo passado, né, 4 meses depois do último acontecimento do capítulo 14, né, com o Tom, né, o irmão do Navinson, sendo engolido pela casa, a casa engolindo todo mundo lá, se engolindo a si própria, né, mais ou menos assim mesmo. E um trecho interessante que eu achei é que a Karen da Exploração 4 como um todo, quem edita as gravações da Exploração 4 é a Karen. E a Karen manda essa edição, né, essa gravação editada, né, para vários especialistas, pedindo opinião, né, de vários especialistas. Então eu anotei aqui no meu roteiro, olha como foi diversificado. Ela mandou para arquitetos, né, que faz um pouco de sentido, mas ela mandou também para escritores, poetas, roteiristas e até a sua própria terapeuta. E a terapeuta dela fez uma pergunta que eu fiquei assim, toma, você não esperava, né, Karen? Pois é, nem eu esperava isso. Que ela fala assim, o que a casa significa para você, Karen? Lembra que eu falei num outro vídeo, né, num outro trecho do Destrinchando, que a casa parece que para cada um ela tem uma coisa diferente, né? A própria terapeuta dela percebeu isso também, aparentemente, né? E fez essa pergunta para ela. Então eu fiquei assim, interessante essa terapeuta. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aí o comportamento, continuando, né? O capítulo 15 com o comportamento da Karen, ela, depois da terapia, ela faz o que eu chamo, né, de mini vídeo, um vídeo de colagem, né? De fotos assim e tal, de momentos que ela teve, não momentos que ela teve, mas momentos de família, né, com o Navinson. E ela acaba fazendo ali o próprio comparativo de que a casa, as gravações, né, as edições que ela fez, na verdade, de gravações da casa, tem um tom mais frio, mais sombrio, né? E essa do Navinson já tem um tom mais, eu até coloco aqui, de amor e dor, mas é um vídeo mais alegre, mais com luz, porque tem fotos ali de momentos deles, tanto de casal, como com os filhos, como não como casal ainda, né? Mas aí, depois disso, até eu lembro que eu tô olhando ali pro roteiro, mas eu lembrei disso já. Que depois de analisar e fazer essa comparação dos dois vídeos, a Karen decide romper com todos os contatinhos que ela tinha, né? Com todos os rolos que ela tinha, e decide reatar o casamento dela, não vou dizer reinvestir no caso, né? Mas a correr atrás do Navinson. Eu não ia deixar o meu marido, que me valoriza, que cuida de mim, que tá cuidando da filha dele hoje, para poder dar ele para uma qualquer, né? Já o capítulo 16, ele é um capítulo mais técnico, né? Mais científico, porque ele começa a trazer algumas informações sobre as amostras que eles conseguiram, né? Quando a Navinson retirou lá da casa, e
tem resultados um tanto quanto peculiares, né? Eu vou estar olhando aqui para o roteiro até para não esquecer de nada, porque é bastante importante, né? Mas eu coloquei aqui que alguns testes mostram que a datação ali da rocha, né, dos sedimentos ali da casa, dos fundos da casa e tal, pela datação se dá como se fosse, como é que eu posso colocar? Que a datação é de uma data, vou colocar assim para não ficar nem difícil de falar, mas para ficar fácil de entender. Mas resulta de uma datação de antes da formação da própria Terra, sabe? O que dá a entender aí que talvez seja algo, eu coloquei o quê? Um material como é que é? Interestelar. Só é a única justificativa que eu vejo, né? Eu coloquei aqui, essa parte aqui eu fiquei até meio frustrado quando eu li, que o Navinson, né, pelo registro, né, o Navinson, ele chega a fazer uma conclusão, ele chega a uma conclusão e faz uma ordem cronológica com relação a essas amostras. Só que na hora de mostrar isso no livro, não tem. O que aconteceu? O John acaba derrubando um pote de tinta nessas páginas, então meio que se perdeu todas essas anotações que o Navidson fez. Eu fiquei meio possesso nessa parte, eu tenho que admitir, sabe? Aí, porra, agora que vai ter uma cronologia que vai explicar, pelo menos uma teoria, né, do que seria essas datações das rochas e tal. Não tem? Sacanagem, né, Johnny? Sacanagem. Mas continuando aqui. Tem um doutor, né, coloquei assim, as observações do doutor O'Grady, né, sobre as amostras terem anos diferentes, sendo a última coletada na última expedição de Navinson. A data era mais antiga, vou só ler aqui e já vou explicar. Ó. Data de uma era mais antiga que o sistema solar e dá margem para duas ideias fanáticas dos fanáticos pelo registro. Ou a casa foi construída por ETs, ou é um portal para uma outra dimensão. Essa parte aqui, né, eu sei que eu escrevi meio confuso, mas eu vou discorrer aqui melhor. O Navinson foi coletando as amostras, né? Ele tem ali a numeração das amostras, de acordo com... Ele vai descendo, né, na casa, ele vai descendo e vai captando as amostras, e dá-se a entender, pela datação que o doutor faz, de que as amostras mais fundas da casa são mais novas do que as da superfície. Mas aí vale lembrar que a casa tem esse esquema de estica e puxa, né? Então pode ser aí que teve alguma coisa. E justamente por essa datação da mais superficial, que seria a mais antiga, né? Eu subi no microfone aqui, o som deve estar uma loucura. Da mais antiga, ser datada até de antes do sistema solar. Então, aí como a gente tem um registro, né? E esse registro é um filme, todo mundo assistiu, então tem várias pessoas criando teorias e tal. Ele fala disso, que tem duas teorias de que ou a casa foi construída por ETs ou que é um portal interdimensional. Eu não vou falar por enquanto, até porque eu não terminei o livro, se eu não me engano faltam 4 capítulos só, mas eu tenho a minha ideia se baseia em uma das duas, tá? Vou deixar só em aberto, mas a minha ideia se baseia em uma das duas. E o que eu ia falar? Deixa eu tentar lembrar aqui. Não vou lembrar. Me fugiu das ideias que eu ia lembrar. O que eu ia falar? Então deixa eu seguir o que eu coisa. O Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. Tá. Aí há um trecho, depois novamente, né, falando sobre o John, que ele piorou das ideias, né, as vozes. Ele tá com uma ordem de despejo, já tá com a luz cortada, água cortada. E ele fica mais doido ainda, pelo menos foi o que eu percebi, quando ele decide gastar o dinheiro dele comprando arma. Ele compra... Aqui fala que ele perdeu 8 quilos, né? E que ele tá começa a perceber que ele tá ficando doido igual a mãe dele. Mas ele compra 2 armas. Um fuzil e uma Magnum. É isso? Não entendo de arma, mas tá mais ou menos isso aqui. No final do capítulo tem uma anotação de um doutor que eu não entendi muito bem. Tá? Só coloquei assim mesmo. Que ele fala que a casa vai trucidar o emocional do Navinson e que os ETs são de desenhos e de filmes, eles não são reais.
meio que agora falando em voz alta, eu acho que ele quis dizer o seguinte, que a casa funciona igualzinho a psicóloga lá falou, né, com a Karen, o que a casa é para você, então que a casa, de algum modo, para ele, a casa vai destruir o emocional do Navinson por ele ter perdido o irmão naquele local e tudo mais, e que esse negócio de ET é invenção. Como eu disse, não vou falar qual é a minha teoria, mas ela se baseia em uma das duas que eu citei anteriormente. E assim termina o capítulo 16. Então vamos descer abaixo. Desça abaixo, desça abaixo. Oi, desça abaixo, desça abaixo. Nesse capítulo 17, a gente começa com o Navinson decidido a voltar para casa, né, para essa casa, voltar para o corredor. E assim, o Heston chega até ir atrás dele, né, porque o Navinson vai escondido, né, do amigo. Ele estava numa casa junto com ele, né, pensando que, não tem uma ordem cronológica muito bem clara, né, mas dá-se a entender que a Karen e o Navinson estavam separados, né, brigados, separados, e o Navinson estava na casa do Heston. Então, numa noite, o Navinson, muito bêbado, né, decide que vai voltar lá para casa para poder explorar e tudo mais. Inclusive, ele escreve uma carta para Karen, né, mas nessa, quando o Heston acorda e percebe o que o amigo fez, ele vai até a casa, né, atrás do amigo, só que ele percebe que o corredor sumiu. A casa está totalmente vazia, não tem móvel, não tem nada, o que é meio estranho. E nessa carta que o Navinson acaba escrevendo para Karen, ele se sente culpado, né? Ele fala que ele se sente culpado pela morte do irmão, mas ele também se sente culpado pela morte da Delial, né? Indiretamente, né? Ele coloca assim, pela morte da Delial. E aí a gente é apresentado por uma outra personagem, a Delial, que meio que remete ao passado do Navinson. Lembrando que o Navinson, ele era um fotógrafo, né? Ganhou um prêmio, acho que é o prêmio Pulitzer, né, de fotografia e tal, em que ele tirou uma fotografia de uma garota que estava morrendo de fome e no ambiente de guerra e tal, e que no fundo tinha um urubu. Então essa imagem gerou para ele esse prêmio. Só que ele ficou meio que com a consciência pesada, porque tipo assim, ele, em vez dele ir ajudar a garota lá, ele estava foi justamente no período de guerra, né, que ele, não lembro qual guerra que foi, não foi a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial não, mas foi algum conflito, né, a gente não chama de guerra, chama de conflito, foi algum conflito que ele estava participando e tal, e ele se sente culpado porque ele fala assim, poxa, eu poderia ter ajudado a menina, mas em vez disso ele ficou pensando mais em posição de câmera, de não sei o que, dando para tirar a fotografia, e a menina acabou morrendo, né, gente? Então ele se sente meio que cúmplice da morte dela. Eu acho que eu posso colocar assim. É claro. Depois disso, o livro traz um trecho de estudiosos novamente, né? Falando sobre 3 sonhos que o Navinson teve. 2, assim, tem uma relação, o terceiro nada a ver. Eu, na verdade, não pensei nem em trazer esses sonhos pra cá, porque nem eu entendi qual relação tem eles com a história, sabe? Não, nos outros capítulos pra frente também não teve nada muito esclarecedor. Então eu falei assim, é perda de tempo. Vou só falar que teve, né? E que eu coloquei aqui, ó. Faz sentido, mas na verdade faz sentido, eu coloquei, né? Foi assim, ó, faz sentido, mas é viagem demais. Então, assim, vou dispersar demais aqui no vídeo, então melhor não. Tá. Aqui já tem um sonho do John, né? Aí já relatado por John, que faz um pouco sentido. E que ele tem um sonho em que... difícil, na verdade, um sonho não, pesadelo, né? Porque ele estava tendo pesadelos e ele não estava se lembrando dos pesadelos. Desse ele conseguiu se lembrar. E ele meio que deu a entender que ele teve um sonho meio que associado ao monstro do labirinto. Só que na verdade esse monstro no sonho dele era Tambor. Eles estavam num navio, no convés de um navio. E a Tambor estava querendo matar ele com um machado. Pesado. Legal! Bem louco! Agora, o final do capítulo 17 me deixou um pouco confuso. Não vou dizer confuso, mas pensativo, né? Porque assim, quando o Navinson começa a explorar lá, né? Fazer a exploração 5, vamos contar assim, né? Todo mundo que passou ali pelo corredor, que teve sequelas ou físicas ou psicológicas,
tiveram melhoras, sabe? Instantaneamente. O livro relata isso. A própria estrutura da casa, né? As estantes não estavam mais desniveladas, estavam niveladas e tal. E o corredor, na verdade, né, se transforma, se apresenta como um closet, né? Literalmente um closet. Nada demais ali. Eu fiquei pensando assim, poxa, mas peraí. Na Vinson entrou. Na Vinson vai estar gravando. É a Exploração 05. Como é que eles vão ter acesso à Exploração 05, sendo que o corredor sumiu? Eu fiquei assim, não, eu preciso ler o 18 para poder entender o que vai acontecer nisso aí. E aí eu fui ler. Eu ia falar que eu descobri no 18, mas não foi no 18, foi no 19. Então por isso que esse vídeo tá vindo até o capítulo 19, certo? Mas vamos falar agora sobre o capítulo 18. Você é louco, cachoeira! O capítulo 18 começa com o John já sabendo que ele vai ser despejado, né? Tendo ciência de que ele já vai ser despejado. Então ele decide ir atrás dessa casa que é narrada no registro Navinson. Só que assim, do nada, ele começa a trocar, foi até um pouco difícil ler isso. Ele começa a trocar as letras F, é isso mesmo, né? Trocar F por S. Motivo até então ali eu não sabia. Só que há um trecho, né? Eu até coloquei aqui, ó, há um trecho sobre o passado do local onde a casa foi construída, que, na verdade, nesse trecho, não foi, eu coloquei aqui, né? Há um trecho, né, falando e tal, só que eu não achei muito interessante. Até então, nisso eu não achei interessante. Era só parte histórica mesmo. Mas quando há um diário, há um relato de um diário de um cara que perdeu os amigos ali para alguma coisa que estava ali, justamente nessa região da casa, e que nesse diário do cara é datado de 1610, né, que perdeu 3 amigos e tal. Melhor, 2 amigos, ele era o terceiro. 2 amigos ali para algum monstro, alguma coisa que estava ali. E que nesse diário ele também passou a trocar, no caso, né, o F pelo S. Eu fiquei meio que assim, alguma relação deve ter aí, porque o cara, quase 400 anos depois, uma outra pessoa está fazendo a mesma coisa. Algo me diz que tem alguma coisa. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei mais. Ah, tá. Depois disso eu não. Ah, não. Tá. Eu coloquei só que novamente especialistas dizem que era só um delírio que o cara tava tendo depois de ter perdido 2 amigos de um modo aterrorizante. Mas pra mim, como eu disse, essa relação aí de escrever a casa e tudo mais não deve ser só um delírio, né? Eu coloquei, aí volta, né, pra Karen. A Karen decide vender a casa, mas depois volta atrás, né, volta a ficar ali, e junto com o Heston ela tenta achar algum meio de resgatar o Navinson do corredor. É mesmo, é? E passado um mês que ela tava lá na casa, né, tentando de tudo quanto é jeito, né, arrumar alguma coisa ali e tal, ela começa a ouvir uma voz. A voz do próprio... Eu até olhei aqui pra ver se era a voz do Navinson mesmo. Era a voz do Navinson. Só que eu falei assim, poxa, mas peraí. Já tem mais de um mês que o Navinson tá lá embaixo. E ele tinha suprimentos pra dias. Ele ainda estaria vivo? Ou seria a voz da casa tentando assustar eles ou coagir eles de algum modo, né? Aí depois... Aí eu coloquei aqui, ó, um dia... Depois de 6 dias que a Karen começou a ouvir a voz da Navinson, no quarto das crianças ela encontra... Como é que é? No quarto das crianças ela ouve um barulho, né? E lá ela encontra várias fitas, a mochila e o saco de dormir do Navinson. Ela chama o Heston, né, para poder analisar essas fitas junto com ela e tal. E quando ela coloca essas fitas, uma dessas fitas no caso, né, quando ela coloca a fita para tocar, para ela poder assistir, aparece uma boca, melhor, aparece no quarto branco, é descrito assim, no quarto branco aparece um borrão preto que se forma numa boca, e que a Karen, ao dar play na fita, ela toma um susto com o que ela vê na fita, e depois ela toma um outro susto quando ela vê a boca
preta, né, ali na parede e tal. Então eu fiquei assim, o que ela viu? O que tinha nessa fita? E a boca agora, a casa agora vai engolir ela? O que vai acontecer? Vou finalizar o vídeo no capítulo 19, né, mas já adianto que ainda assim no 19 não foi respondido tudo isso, tá? Mas deixa eu só descer o meu roteirozinho aqui e eu já falo pra vocês o que foi no 19. 2000 anos depois. E como eu disse no capítulo 19, assim, não respondeu quase nada. Ele é o capítulo mais curto que eu já li nesse capítulo, ótimo. Nesse livro até agora. Ele tem 5 páginas. E assim, ele só faz uma relação, novamente com especialistas, sobre a Delial, né, a garota da foto lá, e o Navinson. Mais especificamente justificando por que o Navinson entrou na casa. Basicamente, bem basicamente, até porque só tem 5 páginas, né? Os especialistas falam que não, por ele ter conseguido capturar a essência daquela foto, né? Por ele conseguir ganhar um prêmio com aquela foto, que não sei o quê. Só o Navinson poderia entrar na casa novamente e conseguir capturar toda a essência da casa como ela deveria ser. E só. Acredito que o capítulo 19 também assim, não fala nada com nada, lé com cré. Então assim, eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu não continuei a lendo. Eu só percebi que ele tem os apêndices até agora, né? Falta 20, 21, 22, 23, né? Mais 4 capítulos. Até agora. Os outros apêndices vêm só como extra mesmo. Até então não vi partes, né? Igual teve lá no... Acho que foi no capítulo 2 ou 3, eu não sei. Eu tive que parar a leitura para poder ler os apêndices para voltar e entender a história, né? Pois é. Por enquanto, até agora, eu já estou quase terminando o livro, né? Pelo menos quase terminando os registros, né? Os capítulos dos registros na Navinson. Não tive necessidade de olhar apêndice. Talvez eu traga um vídeo aqui pro canal do Destrinchando só sobre os apêndices, como sobre todos os outros apêndices, né? Porque eu sei que tem gravuras ali, então vai ser interessante. Mas até então, fiquei nessa, né? São capítulos, como eu disse, com bastante informação, bastante carga, mas eu tô com a minha teoria do que seria a casa, né? Vou revelar só no último capítulo, né? No último vídeo que eu trazer aqui do Destrinchando, que eu vou trazer todas as minhas opiniões sobre o livro, principalmente sobre o custo-benefício, não, sobre o custo do livro, né? Querendo ou não, que foi um pouquinho salgado aí, tudo mais, mas será dos próximos capítulos, literalmente, né? Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente.